Corpo de Bombeiros, Major Kunz, é sempre uma satisfação. Major, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes. E a enfermeira Kailine Ribeiro, né? Hoje estreante nos estúdios, mas eu já ouvi falas suas em acidentes, situações, né? Bom dia, então. Bom dia, é um privilégio poder estar aqui. Satisfação é nossa em receber esta dupla, junto com dois outros bombeiros, um bombeiro e um integrante da equipe também, né? De saúde, do atendimento dos bombeiros aí, para a gente falar um pouco de acidentes domésticos, uma pauta de provocação, inclusive, às vezes, de ouvintes nossos, situação que a gente vê. Os senhores registram bastante ocorrências dessa natureza, né? O que, a princípio, a gente precisa ficar atento para evitar? Porque o propósito sempre é esse, né? Os acidentes aí, esses acidentes residenciais, qualquer tipo de acidente, ele acontece naturalmente, né? Mas a gente pode evitá-los, né? Prevenir de alguma forma. Diminuir o potencial, né? Principalmente quando envolve aí energia elétrica, envolve, por exemplo, botijão de gás, panela, todos esses utensílios aí que podem causar acidente, né? Risco e potencial, no É caso. risco Né? potencial. E a grande maioria das vezes, quando nós temos esses acidentes domésticos, eles estão vinculados a um descuidado, né? Uma falta de atenção e que é natural. Às vezes a gente está fazendo o almoço, cuidando dos filhos, assistindo a Ouvindo TV, a voz do povo. e respondendo o chefe no celular, Muito fazendo... bem. É muita coisa ao mesmo tempo. E aí, nesse momento de descuido, pode acontecer um acidente. Mas o que a gente recomenda é, principalmente a parte elétrica, né? Que façam esses serviços de eletricidade com profissionais. Eu ouvi a última entrevista do Thiago aqui, foi fantástica, né? Ele explicou detalhadamente. Sim. Usar os profissionais corretos, usar quem entende do assunto, porque a gente vai fazer, às vezes, uma gambiarra e essa gambiarra vai causar o problema. Custa muito mais caro do que o serviço profissional. Imagine né? só um filho da gente tomar um choque. Será que tem valor isso, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. E toda vez ter atenção, né? Tudo que envolve risco, fogo, choque elétrico, ferro de passar, chuveiro elétrico, todos esses utensílios devem ser utilizados de maneira correta. Toda gambiarra vai gerar um resultado, né? É a lei do retorno ali. A gente faz agora e vai ter um resultado, né? Sim. Às vezes uma gambiarra pode gerar um resultado amanhã ou daqui a um ano, mas podem acontecer problemas. E aí tem um outro aspecto, além da prevenção. Aconteceu, o senhor disse, eventualmente acontece acidente. Queimou, por exemplo, o que deve fazer no caso de queimadura? Aí eu deixo a Kailine agora. Isso, eu já até olhei para ela aqui para orientar o pessoal. Porque tem coisas antigas que o povo fazia, passar algum produto, não sei o que e tal. O que é bom e o que não é bom para queimadura, por exemplo? Bom, a orientação que a gente sempre passa para a população é que não aplique nada em cima do ferimento. Nada. Nada. Não passe pasta de dente, borra de café, babosa, clara de ovo, né? Não tem essa orientação. A orientação que é válida é lavar com bastante água, né? Água corrente, abundante, e encaminhar esse paciente, né? Essa pessoa, esse familiar, até uma unidade de pronto atendimento, ou as UBSs, ou até mesmo a UPA, né? Se for mais grave no momento lá, pode chamar os bombeiros também. Com toda certeza, né? Pode chamar o 93 para o atendimento. E os cortes? Corte que está sangrando, por exemplo. Então, a orientação também é lavar com bastante água, né? Água corrente. Pegar um tecido limpo, pode ser até uma roupa, fazer o estancamento ali no primeiro momento. Então, o próprio familiar pode pegar uma roupa, uma camiseta, Enrolar, uma calça, amarrar ali. comprimir em cima do ferimento, não ficar abrindo toda hora, né? Ah, vou olhar se parou. Não, colocou no ferimento, Segura mantém lá ele seguro. E leva para o hospital ou chama um socorro? Exatamente. Porque quando a gente fica tirando e colocando, querendo ou não, a gente tira a barreira que o próprio corpo cria para fazer o estancamento do sangramento. Certo. Então, colocou, mantém. Nas quedas. Nas quedas, a gente sempre orienta que primeiro verifique se esse paciente está com alguma lesão visível. Por exemplo, uma criança caiu e você viu que o braço dele está deformado, uma possível fratura, não mexa, né? Chama o suporte do corpo de bombeiro para fazer... Deixar a criança quietinha e fazer ela ficar quietinha ali. Exatamente. Principalmente se for quedas de alturas significativas, né? Que geram aí grandes energias, grandes impactos. Certo. Para evitar que piore a situação, porque pode fazer, de repente, uma ferida aberta ali, aquela quebradura depois. Algo que seria muito interessante relatar à população é a respeito dos afogamentos e embaldes, né? A gente foca muito nos afogamentos em piscinas, né? Sim. Mas nós sabemos que não é toda a população que tem uma piscina em sua residência. Mas aquele familiar, aquela mãe, aquele pai que tem uma criança pequena em casa, ficar atentos quanto a baldes de água, a própria banheira, porque uma das maiores causas de morte na criança hoje é o afogamento. Não precisa de muita água para uma criança se afogar. Não. Só o fato, por exemplo, um bebê de colo estar tomando banho, colocar a cara ali na água e aspirar aquela água já pode causar um dano naquele bebê.
E sufocamento da criança, ou quando ela engasga com alguma coisa, é um dos índices também que a gente vê que tem bastante notícia, né? Sim. O Major quer falar um pouco sobre engasgo? O que a gente fala, né? A gente tem algumas manobras de desengasgo, né? Mas isso aí seria bom se a gente pudesse mostrar para a população, né? Mas o que a gente orienta, né? O principal é estar monitorando essas crianças, né? A gente sempre orienta esse monitoramento, né? Não Porque- deixar sem alguém de olho. É isso que o senhor normalmente quer isso falar? acontece com quem tem mais dificuldade. Acontece com adultos, acontece com qualquer pessoa, mas normalmente acontece com quem tem mais dificuldade, a criança que é mais dependente do pai e da mãe. Então o monitoramento ele é fundamental. E aí nesse aspecto a gente orienta também que chame o 193, né? Ligue o 193. Normalmente as nossas equipes eles já vão fazendo as orientações desde a ligação. Sobre o sufocamento, a gente fala muito sobre o engasgo, mas nós temos que lembrar também que tem a questão do sufocamento por cobertores, por urso de pelúcia, né? Dormir em cima da criança. Não é preconizado, né, pela Sociedade de Pediatria que haja o compartilhamento de cama, né? Que os pais não compartilhem a cama com as crianças pequenas. Deixar no berço. Deixar cada um no seu bercinho. Pode até ser no mesmo quarto, porém na cama do bebê. Separadinho, Na aham. cama do bebê. E sempre cuidar para que a cama do bebê não tenha ursos de pelúcia, travesseiros, cobertas, porque esse bebê, essa criança de colo, ele pode sim sofrer um sufocamento por conta por conta da asfixia ali, né, do lugar. Não vai assustar a criança, né? Olha o Joãozinho chegando Já foi aqui. já foi no mais feio aqui, ele vai ficar assustado, hein? Aí, técnico- ó, já tá Olha lá. chorando. Já. O técnico de Pra enfermagem quem vai tá mostrar um na pouquinho a imagem. manobra de desengasgo. Explica o que ele tá fazendo, então. Bom, como é uma criança de colo, a Aham. orientação é que a pessoa que vai realizar a manobra segure esse bebê em um braço, de preferência no braço dominante. Ele vai apoiar o braço na perna dele, né? Então, o familiar vai colocar a criança sobre o braço e sobre a perna. Vai, com a mão que ele está segurando o bebê, vai fazer a abertura das vias aéreas, que é a abertura Vai da chorar. boquinha. Oh, esse tio é muito feio. Tadinho. Tem isso, né? No sufocamento não vai chorar porque vai estar sem respirar, Ele vai né? a criança vai estar sem estímulos, né? Aham. Então, após ele fazer, né, a parte Agora de é só a mãe para apoiar. acudir. Vamos Chega aí, devolver, Carolzinha. Vamos lá, tadinho, né? Ficou com medo, Joãozinho. Então, depois que o familiar apoiou essa criança na perna e no braço, vai abrir com as mãos a boquinha do bebê e vai dar tapinhas nas costas desse bebê. Segurando a Assim, boca aberta. segurando a assim. boca aberta, né? Certo. Esse tapa não é um tapa para você espancar a criança. Obviamente, é só para desafogar. Mas mesmo. também não pode ser um tapa carinhoso. Aham, precisa fazer um Tem impulsozinho que fazer ali. um impulso, porque a gente vai usar duas formas. A gente vai usar a gravidade, que a criança vai estar, né, com a cabeça para Pra baixo. baixo. Então, a gravidade vai auxiliar. E também o estímulo ali que a gente está pressionando o diafragma É para nas fazer costas força. que dá esse tapinha Nas no caso. costas. Quanto tempo a gente vai fazer isso? Você vai fazendo até a criança desengasgar e retornar. Se ela começar a tossir, se ela começar a chorar, já é um bom sinal. Perfeito. Então, Todas o essas João tá orien- bem, Carol. Mas lembrar tá que ótimo, enquanto estiver Ivan. fazendo isso também, acionar O corpo o de 193, bombeiro, para que a sim, gente possa- perfeito. Até porque vocês vão orientando durante a chegada da ambulância essa manobra para a pessoa, né? E por vezes depois da manobra ou depois do desengasgo, é bom Obrigada, fazer Carol. um acompanhamento, né? Verificar se não houve alguma coisa a mais, ter esse acompanhamento do hospital, né? Manter essa criança, né, ali no colo do familiar, para que o familiar observe a coloração na pele, a respiração, até que o corpo de bombeiro chegue para fazer o encaminhamento dessa criança, né? Perfeito. Não precisa ficar com medo da criança chorar, igual o Joãozinho E principalmente, chora, graças a Deus chorou, né? Não oferecer nada para a criança ingerir. Depois desse momento. Exato. ali. A gente observa que é intuito né, da população, É, do dar uma familiar aguinha, querer dar né? água. Não faça isso, né? Você fez a manobra de desengasgo ali, segura a criança no seu colo, vai observando até a chegada do atendimento do corpo de Sempre bombeiro. num caso como esse, é recomendado chamar um socorro ou levar para a unidade hospitalar se não tiver o acesso de outra forma. Sim, é interessante sempre fazer o acionamento, até porque o corpo de bombeiro, na hora da ligação, ele já vai passar todas essas etapas que a gente foi repassando aqui, né, para os ouvintes da rádio, e também já no mesmo momento já vai deslocar a viatura para o atendimento, porque tem crianças, tem familiares que precisam ficar em observação. Perfeito. E esses engasgos acontecem também com pessoas idosas? O comandante já disse que são pessoas que têm mais vulnerabilidade, digamos assim. A gente já teve caso grave aqui em Sorriso, inclusive, né? Exatamente.
Pode falar, os 2 microfones estão abertos aí. O que acontece no caso do idoso na alimentação? Tem alguns cuidados que podem ser adotados para Sim. isso não acontecer também. Na verdade, o idoso ele segue o mesmo padrão até mesmo de uma criança, né? A gente sabe que com o passar dos anos, o idoso ele perde a vigorosidade. Isso também Sim. é em relação à musculatura, né? Então, esse idoso ele vai ter sim uma dificuldade maior na deglutição, na mastigação. Então, nunca oferecer alimentos muito sólidos, muito duros, né, para esse idoso, sempre oferecer em pedaços pequenos para que haja um risco menor, né, do engasgo nesse idoso. A manobra para as pessoas adultas de desengasgo, ela é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. A manobra de Heimlich para adulto, a gente se posiciona atrás. Agora pode mostrar aí, abre a câmera aí. Esse não vai chorar. Não vai chorar, vamos ver se não vai chorar. A pessoa se posiciona, Isso, pega mais de pertinho. se ali. posiciona atrás, né, da pessoa que está engasgada. Geralmente, a pessoa que está engasgada, ela vai fazer o sinal clássico do engasgo, se ela já não tiver perdido a consciência, porque pode acontecer da pessoa, né, desmaiar. Então, nesse caso, quem vai fazer a manobra se posiciona atrás. Não sei se vai pegar a perna, fica entre as pernas da pessoa, por quê? Não, Porque mas se tá a bom, ele pessoa... consegue mostrar. Ah lá, pegou, ó. Né? A perna de quem está engasgando, de quem está fazendo o desengasgo, fica no meio das pernas de quem está engasgado. Por quê? Porque quando essa pessoa perde a consciência, ela perde a mole, estrutura no caso, corporal, aham, né? sim. Então, quem está atrás vai ficar fazendo todo o controle. Ele vai posicionar a mão dele fechada aqui na boca do estômago, Certo, né? Mais aham. conhecido como a boca do estômago. E ele vai fazer movimentos em J, ou seja, ele vai apertar e puxar para cima. Esse movimento, ó. Muito bem. Ali a câmera registrou bem. Quantas vezes? Até a pessoa desengasgar. O que a gente orienta no adulto também, assim como na criança, é checar, porque como o engasgo ele causa um nível de asfixia, a pessoa pode evoluir para uma parada cardíaca, Que né? foi o que aconteceu há um Exato. tempo atrás aqui. Então, a gente tem que checar o pulso desse paciente, porque se ele evoluir, tem que iniciar a manobra de compressão. Ah, mas e nesse caso, desengasga ou faz manobra? Faz a manobra. Faz a manobra e depois, ao mesmo tempo, se possível, se tiver mais gente, já chama o socorro também. Exato. Primeira coisa que se faz é chama o socorro. Para poder atender lá e se houver essa evolução negativa, então, né, prestar os primeiros atendimentos ali mesmo, né? Isso. Importantíssimo isso. Tem pergunta, Milena? O tempo está indo-se já. Temos várias situações de acidente com cilindros elétricos, né? Aquele que faz massa, macarrão e tal. Qual que é a orientação? Os acidentes que nós chamamos com cilindro aí, a maioria é descuidado mesmo, é falta de atenção de quem está utilizando, né? Houve uma criança que foi brincar, foi tentar fazer alguma coisa, e aí a gente volta para aquela parte, a responsabilização dos pais, né? Tem que ter um monitoramento. Se houver qualquer produto que gere perigo, ou ele tem que estar fora do acesso da criança, ou a criança não pode acessar esse local. Isso aí é uma regra básica, porque não vai ter como essa criança entender uma orientação nossa. Ela vai achar que é um brinquedo, ela vai achar que é alguma coisa e vai colocar a mão lá. tem um rolinho. Ainda mais se tiver um elétrico na tomada, deu Chama livre. atenção, né? A criança escuta um barulho, vê que tá mexendo ali, ela coloca uma massa, ela sai de alguma forma diferente, ela vai querer colocar um brinquedo e aí vai colocar a mão, e tudo isso pode acontecer. E Então, nesse caso monitoramento é também tudo. chama socorro, porque como é que volta atrás ali? Fica pior a situação se tentar tirar sozinha aquela mão dali, por Ó, exemplo. o importante é que, além de monitorar, chame o socorro de modo rápido, porque às vezes a criança vai também tentar esconder, né? Para não ser ali repreendida pelos pais, a criança pode esconder. Então, tem que estar monitorando as crianças e acionar o socorro via 193 o mais rápido possível. Muito bem, gente. Eu preciso agradecer, nós temos outras pautas chegando aí, mas algo mais que seja importante sobre o tema de falar para o pessoal que está nos ouvindo. Eu tô com uma dívida com a dona Ana lá do quartel, que eu Pode preciso mandar um mandar. abraço para ela Dona aqui. Ana. Dona Ana Maria. O Nilson também da A6, né? que Opa, é um grande abraço, parceiro seu nosso. Nilson. Toda vez que eu venho, eu não mando abraço para ele, mas eu preciso reforçar Vamos e fazer um reforçar. agradecimento, né? A Carline, ela é uma profissional de saúde que é fornecida pela Prefeitura Municipal de Sorriso. Fazer um Perfeito. agradecimento ao secretário de Saúde, ao prefeito municipal, que tem essa preocupação e mantém a qualidade desse serviço, né? Um termo de cooperação entre município e governo do estado, que entrega aí esses profissionais com alto gabarito e fazem o atendimento dia a dia da população aí. Fantástico. Algo mais, Kailine? Só queria mandar um beijo para minha mãe, né? Opa, como é que chama a mamãe? Minha mãe está em casa cuidando dos meus 2 pequenininhos, Aham. né? Então, eu estou aqui hoje para falar de acidente doméstico, mas eu
cuido, porque eu também tenho 2 pequenininhos em casa que eu preciso redobrar os cuidados, né? Aham. Minha mãe Marilei, meu filho dona Kaique Marilei. e dona Cecília. Um beijão pra eles. E é isso. Perfeito, beijo grande para essas famílias lindas aí citadas aqui e as vossas também, né? Obrigada aos meninos aí também que serviram de modelo, né? Hoje para uma causa muito nobre de auxiliar as pessoas. É só um alerta, né? Primeira providência, sentir o risco, perigo, chama a equipe lá que é o melhor, né? 193, e enquanto isso vai ouvindo a recomendação e agindo sem medo, né? Porque geralmente a gente despenca, né? O ser humano tem muito medo de lidar com essas Monitorar, né? coisas. A prevenção é a melhor arma que a gente tem, né? Exato.